Eu nunca pensei que minha curiosidade pudesse me levar a um destino tão sombrio. Meu nome é Helena, e até hoje me pergunto se deveria ter seguido aquele instinto que me empurrou para dentro de um brechó antigo, escondido numa rua estreita de uma cidade pequena, onde nada de interessante parecia acontecer. Mas o que descobri ali mudou para sempre minha visão sobre o mundo e sobre os objetos que carregam histórias silenciosas. O brechó se chamava Relicário do Tempo, um lugar que parecia congelado em outra era. Suas prateleiras estavam abarrotadas de móveis gastos, retratos empoeirados e peças que exalavam o peso de séculos. Quem passava pela frente dizia sentir uma estranha pressão no ar, como se olhos invisíveis espreitassem cada movimento. Alguns moradores evitavam até mesmo caminhar pelo lado da rua onde a loja ficava. Outros murmuravam histórias de pessoas que haviam entrado e nunca mais voltado. Eu sempre achei que fossem apenas lendas locais, mas logo descobriria que não eram. Tudo começou com um objeto simples, uma velha caixa de música. Era pequena, de madeira escura, já marcada pelo tempo, com um vidro riscado que refletia sombras de forma quase distorcida. A caixa havia aparecido misteriosamente no brechó semanas antes, deixada por um homem de aparência estranha que ninguém conhecia. Ele entrou, falou poucas palavras ao dono do brechó, deixou a caixa sobre o balcão e desapareceu. Nunca mais foi visto. O nome do proprietário do brechó era Otávio, um idoso de olhar penetrante que parecia conhecer segredos que jamais compartilhava. Ele raramente falava, mas quem já havia estado na loja dizia que sua presença era sufocante. Alguns acreditavam que ele era apenas um comerciante excêntrico, mas outros afirmavam que havia algo de errado, algo que escapava à compreensão. Naquela tarde fria, decidi entrar no Relicário do Tempo. Sempre gostei de objetos antigos e acreditava que cada peça carregava uma memória, uma energia única. Eu não imaginava que aquele lugar escondia algo tão perigoso. Assim que abri a porta, um sino tocou e o som ecoou pelo ambiente como se tivesse atravessado não apenas o espaço, mas também o tempo. O cheiro de poeira misturado com mofo tomou minhas narinas e senti um arrepio imediato percorrer meu corpo. Meus olhos percorreram cada detalhe da loja. As prateleiras estavam desorganizadas, mas havia uma espécie de harmonia caótica, como se tudo estivesse propositalmente colocado em seus devidos lugares. Foi então que ouvi ao fundo uma melodia suave. Era delicada, mas estranhamente perturbadora, como se escondesse notas invisíveis entre os sons. Segui o som até o centro da loja e a vi. A caixa de música. Otávio estava atrás do balcão, imóvel, apenas me observando. Seu olhar era duro, profundo, e me deu a sensação de que ele sabia exatamente o que eu procurava, mesmo antes de eu perceber. Ele não disse nada, apenas inclinou a cabeça em direção à caixa, como se me desse permissão para tocá-la. Aproximei-me. A melodia parecia mais intensa a cada passo, como se estivesse me chamando. Meus dedos tremiam quando toquei a madeira fria. Assim que abri a tampa, a música começou a tocar com mais força. Naquele instante, um frio cortante percorreu minha espinha. O som não era apenas música, era como um sussurro vindo de algum lugar distante. Era doce, mas ao mesmo tempo me causava uma angústia indescritível. Quando fechei os olhos por um segundo, vi algo que jamais esquecerei. No vidro riscado da caixa, surgiu o reflexo de uma figura sombria, alta, com contornos indefinidos e olhos que brilhavam em um vermelho intenso. Meu coração disparou e senti o ar ficar mais denso, quase impossível de respirar. De repente, as luzes da loja começaram a piscar e o som da música se transformou em um turbilhão ensurdecedor de notas distorcidas. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam paralisadas. Era como se a melodia tivesse enraizado meus pés ao chão.
Olhei novamente para o vidro, e a figura sombria começou a se desprender do reflexo, materializando-se diante de mim. Era uma sombra viva, com olhos flamejantes que pareciam atravessar minha alma. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A caixa de música girava sozinha, mais rápido a cada segundo, e com ela vieram vozes, gritos abafados que ecoavam em minha mente. Foi nesse momento que percebi a verdade. As pessoas que desapareceram na cidade não haviam simplesmente sumido. Elas estavam ali, presas dentro da caixa de música. Cada uma delas atraída pela melodia hipnótica, aprisionada como uma alma condenada a vagar eternamente. A música era uma armadilha e a caixa era sua prisão. Lutei contra a força invisível que me puxava. Concentrei todas as minhas forças e, com um esforço quase sobre-humano, consegui fechar a tampa da caixa. O som cessou instantaneamente. A sombra desapareceu, mas a sensação de estar sendo observada continuou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que a própria melodia. Olhei ao redor e vi Otávio parado, sorrindo de maneira sombria. Ele caminhou lentamente até mim e sussurrou em meu ouvido. Agora você entende. Todos são atraídos um a um, até que não reste mais ninguém. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como uma sentença. Corri em direção à porta com toda a energia que ainda tinha, mas assim que atravessei a saída, ouvi o som de uma tranca pesada atrás de mim. Quando me virei, o brechó havia desaparecido. Não havia porta, não havia loja, apenas uma parede lisa, como se aquele lugar jamais tivesse existido. Corri sem olhar para trás, mas no fundo sabia que algo em mim havia mudado para sempre. A caixa de música não havia ficado para trás. De alguma forma, sua melodia ainda ecoava em meus pensamentos, como se tivesse deixado uma marca dentro de mim. Desde aquele dia, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Não sei quanto tempo ainda conseguirei resistir. Às vezes, no silêncio da noite, acordo assustada com o som suave daquela mesma melodia. Tenho certeza de que ela me chama, que ainda me persegue e que em algum momento voltarei a encontrá-la. Talvez eu seja a próxima a desaparecer. E se você está ouvindo minha história agora, deixo um aviso. Se algum dia encontrar um brechó esquecido numa rua estreita e ouvir o som suave de uma caixa de música, não entre. Não repita o meu erro. Me chamo Camila e até hoje não sei explicar tudo o que aconteceu comigo. Durante muito tempo tive receio de compartilhar minha experiência, porque sempre achei que ninguém acreditaria. Mas chegou um ponto em que guardar isso só dentro de mim começou a me sufocar. Talvez dividir essa lembrança com quem gosta de histórias sobre o desconhecido possa servir como um aviso. O que vivi não foi apenas estranho, foi aterrorizante. Sempre gostei de antiguidades. Desde criança, quando acompanhava minha mãe em feiras e mercados de rua, ficava fascinada com móveis antigos, objetos cheios de poeira e peças que pareciam carregar histórias próprias. Era como se cada objeto tivesse uma alma, um pedaço de quem já o possuíra, e isso me atraía. Talvez por esse fascínio eu tenha cometido o maior erro da minha vida. Na minha cidade havia um brechó muito famoso, conhecido como o Brechó de Dona Olinda. A loja era pequena, escondida numa rua estreita, mas era respeitada e até temida. As pessoas diziam que lá se encontravam verdadeiras relíquias, peças raras que vinham de coleções antigas, casas abandonadas e até de heranças misteriosas. No entanto, havia também boatos sombrios. Diziam que alguns objetos daquela loja carregavam maldições. Eu nunca acreditei nessas coisas. Achava que eram apenas histórias inventadas para assustar gente curiosa como eu. Foi numa tarde chuvosa que decidi entrar no brechó em busca de algo especial para decorar meu apartamento. Quando empurrei a porta de madeira, fui recebida por um cheiro forte de mofo misturado ao odor de madeira velha. O ambiente era escuro
iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas que projetavam sombras estranhas nas paredes cobertas por quadros antigos. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos, cheios de móveis e objetos empilhados, algo me chamou a atenção. Encostado em um canto, quase escondido entre um armário e uma pilha de caixas, estava um espelho. Ele tinha uma moldura de madeira escura, talhada à mão com figuras estranhas, quase como rostos deformados que pareciam gritar silenciosamente. O vidro não era limpo e reluzente como o de espelhos comuns. Estava ligeiramente embaçado, como se escondesse algo por trás da superfície. Fiquei hipnotizada. Era como se aquele objeto me chamasse. Eu me aproximei e, por instinto, toquei de leve a moldura. Foi nesse instante que ouvi a voz rouca de Dona Olinda atrás de mim. Esse espelho não está à venda. Levei um susto e me virei rapidamente. A velha senhora estava parada a poucos passos, me observando com um olhar penetrante. "Por quê?" perguntei intrigada. Ela hesitou, respirou fundo e respondeu com a voz grave. "Porque ele não reflete apenas o que você quer ver." Sorri de forma nervosa, achando que aquilo era apenas uma jogada de marketing para valorizar o objeto. Mas quanto mais eu olhava para aquele espelho, mais eu sentia que precisava dele. Ignorei o aviso e insisti em comprá-lo. Depois de muita relutância, Dona Olinda acabou cedendo. Saí do brechó com o espelho embrulhado em um pano escuro, sem imaginar o peso do erro que estava carregando. Naquela noite, coloquei o espelho na parede do meu quarto. Estava empolgada, ansiosa para ver como ele ficaria como peça de decoração. Enquanto organizava algumas caixas, passei em frente a ele e notei algo estranho. Meu reflexo parecia deslocado. Havia um leve atraso entre os meus movimentos e os da imagem refletida. Achei engraçado. Dei uma risada nervosa e segui com o que estava fazendo, tentando ignorar aquela sensação incômoda. Quando fui dormir, o silêncio da madrugada foi interrompido por um barulho seco. Acordei assustada e percebi que o espelho estava levemente inclinado, como se tivesse se movido sozinho. Me levantei para arrumá-lo e foi nesse momento que senti um frio percorrer minha espinha. No vidro embaçado havia marcas de mãos, como se alguém tivesse pressionado do outro lado. Tentei limpar as marcas com um pano, mas elas simplesmente não saíam. Passei a noite em claro, com a mente acelerada, tentando racionalizar o que havia visto. No dia seguinte, enquanto me arrumava para o trabalho, voltei a encarar o espelho. Dessa vez, percebi algo ainda pior. Meu reflexo estava me olhando fixamente e, de repente, sorriu. Mas eu não havia sorrido. Meus lábios estavam imóveis e meu coração disparou. Eu pisquei, mas a imagem refletida permaneceu com aquele sorriso distorcido, imóvel, como se zombasse de mim. Fiquei paralisada, incapaz de mover um músculo, apenas observando. O vidro começou a escurecer como se a luz ao redor fosse sugada para dentro dele. Uma sombra alta e encapuzada se formou atrás do meu reflexo. Aquela figura não tinha rosto, apenas olhos fundos e vazios, que transmitiam um vazio absoluto. De repente, o reflexo estendeu a mão e, para meu desespero, os dedos atravessaram o vidro, tocando meu pulso com um frio mortal. Eu gritei, mas o som não ecoou. Foi sugado pelo ambiente, como se o ar tivesse se tornado sólido. O quarto escureceu completamente e então veio o silêncio absoluto. Senti como se fosse puxada para dentro do espelho, como se minha alma estivesse sendo drenada. A partir desse ponto, tudo ficou confuso. Não sei quanto tempo se passou, porque perdi a noção de realidade. Lembro apenas da sensação de estar presa em um lugar sem fim, cercada por reflexos distorcidos de mim mesma. Eu gritava, mas minha voz não tinha eco. E do outro lado, pude ver o meu corpo, continuando sua vida normalmente, mas com algo diferente no olhar. Era como se eu tivesse sido substituída. Não sei explicar como estou conseguindo contar isso agora. Talvez o que vocês estejam ouvindo não seja exatamente eu,
mas uma sombra, um resquício do que sobrou, o espelho. Ele não foi apenas um objeto antigo, ele era uma prisão. E agora sei que outros também caíram na mesma armadilha. Dias depois, segundo me contaram, Dona Olinda voltou a expor o espelho no brechó. Um novo cliente entrou e, fascinado, perguntou se estava à venda. A velha senhora sorriu levemente e respondeu: sim, acabou de chegar uma nova peça. O cliente não percebeu, mas no vidro empoeirado, meus olhos podiam ser vistos arregalados, a boca aberta em um grito silencioso. Eu não estava mais no mundo real, eu fazia parte do espelho. E é isso que me atormenta até hoje. Será que todos nós que desaparecemos dentro daquele objeto ainda estamos conscientes, presos em algum limbo, ou nos tornamos apenas sombras, pedaços de alma fragmentados que nunca mais encontrarão paz? Digo a você que está ouvindo, se um dia encontrar um espelho antigo, empoeirado, de moldura escura, não confie no que vê refletido. Pode não ser apenas você. Me chamo Thalita e o que vou relatar aqui talvez soe como um delírio, um pesadelo ou até uma invenção da minha mente. Mas eu juro, diante de tudo o que me resta de sanidade, que cada detalhe aconteceu de verdade. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir o frio na pele, o cheiro de poeira e a presença sufocante de algo que não era humano. Desde a infância, eu sempre fui fascinada por objetos antigos. Enquanto muitas meninas se encantavam com roupas novas, eu preferia revirar o baú da minha avó, tentando imaginar de quem teriam sido aquelas peças antes dela. Gostava de pensar que cada objeto guardava memórias e que, de certa forma, a energia das pessoas permanecia neles. Uma cadeira, por exemplo, podia ter presenciado confissões. Um anel poderia ter sido testemunha de uma promessa de amor ou de uma traição. Um vestido podia carregar lágrimas e sorrisos que não pertenciam mais a este tempo. Foi esse fascínio que me levou até um brechó esquecido em uma rua afastada da pequena cidade de Santa Amélia. Pouca gente falava daquele lugar, mas os poucos que mencionavam sempre descreviam com certo desconforto, como se houvesse algo errado ali. Alguns diziam que os objetos nunca pareciam envelhecer, outros afirmavam que sentiam um peso estranho ao entrar na loja. Para mim, isso só aumentava a curiosidade. Cheguei a Santa Amélia em uma tarde nublada. O céu estava encoberto por nuvens pesadas e o vento gelado soprava pelas ruas quase desertas. Caminhei até encontrar a fachada de madeira escura com um letreiro gasto que dizia Antiguidades do Seu Augusto. As letras estavam quase apagadas e a vitrine coberta de poeira, o que dificultava enxergar qualquer coisa lá dentro. Empurrei a porta e ouvi o som metálico de um sino velho. Logo em seguida, um arrepio percorreu toda a minha espinha. O ar tinha um cheiro inconfundível de mofo, cera antiga e algo que eu não sabia nomear, mas que me lembrava ferro ou sangue seco. A loja era escura, iluminada apenas por algumas lâmpadas fracas que piscavam de vez em quando. As prateleiras estavam lotadas de quinquilharias, bonecas de porcelana com olhos de vidro que pareciam me acompanhar, quadros com imagens desbotadas, móveis cobertos de poeira e livros com capas quase destruídas. Mas nada me chamou tanto a atenção quanto um canto mais afastado, onde um manequim estava exposto. Sobre ele repousava um vestido de noiva. Nunca tinha visto nada igual. O tecido, que um dia fora branco, estava agora amarelado pelo tempo. A renda, embora gasta, ainda mostrava detalhes minuciosos, como se tivesse sido bordada à mão por alguém obcecado pela perfeição. O véu descia sobre o rosto do manequim e parecia que nunca tinha sido removido. Algo naquele vestido parecia pulsar, como se fosse mais do que apenas pano e linha. Foi então que o dono da loja surgiu entre as sombras. Um homem idoso, de cabelos brancos desgrenhados, pele enrugada e olhar cansado. Ele me observou em silêncio antes de falar com uma voz rouca.
Você tem coragem de se aproximar desse vestido? Engoli em seco, mas tentei sorrir para disfarçar o desconforto. É lindo. Posso experimentá-lo? O velho desviou os olhos, suspirou e respondeu num tom quase de lamento. Se tiver coragem, vista-o. Meu coração acelerou, mas não resisti. Peguei o vestido com cuidado. O tecido parecia mais frio que qualquer roupa que já toquei, como se tivesse sido mergulhado em gelo. Ainda assim, levei-o até o provador. Assim que deslizei o vestido pelo meu corpo, um arrepio cortante percorreu minha pele. O pano parecia se moldar sozinho, grudando em mim como uma segunda pele. O espelho diante de mim começou a embaçar, mesmo sem haver vapor. Passei a mão para limpar, mas quanto mais esfregava, mais enevoado ficava. Foi então que ouvi um sussurro suave, tão próximo ao meu ouvido que senti o hálito frio. Você está maravilhosa, Thalita. Meu coração disparou. Virei o rosto, mas não havia ninguém ali. Pelo menos, não deveria haver. Tremendo, voltei meus olhos para o espelho. Atrás do meu reflexo, vi uma mulher. O rosto era pálido como cera mortuária. Os olhos fundos, vazios, sem qualquer brilho de vida. O véu cobria parte do rosto, mas ainda assim era possível ver um sorriso distorcido e cruel. Apavorada, tentei arrancar o vestido, mas o zíper estava preso. Puxei com força. Em vão. As costuras começaram a apertar meu corpo, como se o tecido tivesse vida própria e quisesse me esmagar. O provador escureceu de repente. O ar ficou pesado e comecei a sentir falta de oxigênio. Mãos invisíveis envolveram meu pescoço, apertando como se quisessem me estrangular. No espelho, a noiva se movia por conta própria. O reflexo já não me seguia. Ela caminhava em minha direção, os olhos negros fixos em mim, e disse com uma voz fria como o vento da morte: agora você faz parte da cerimônia. As trincas começaram a se espalhar pelo vidro, ameaçando explodir. O vestido me sufocava, esmagando minhas costelas. Arranhei o pano até minhas unhas sangrarem, mas ele não rasgava. Era como aço. As luzes piscaram em um ritmo frenético. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Era como se o mundo tivesse sido desligado. Depois disso, não lembro de nada além de escuridão, um vazio absoluto, como se tivesse sido sugada para dentro de outro lugar. No dia seguinte, a loja abriu normalmente. O velho arrumou os objetos e, ao chegar ao fundo, encontrou o manequim. O vestido estava ali novamente, mas agora o véu tinha uma mancha escura. Se alguém olhasse com muita atenção para o espelho atrás do vestido, veria algo perturbador. O reflexo de uma mulher apavorada, de olhos arregalados. O meu reflexo. Ninguém nunca mais me viu. Não havia corpo, não havia explicação. Apenas o vestido esperando pela próxima vítima. Então eu te pergunto, você teria coragem de vesti-lo? Ou acredita que alguns objetos carregam mais do que simples histórias? A história de Thalita, assim como outras narrativas sombrias envolvendo objetos antigos, revela como a curiosidade humana pode se transformar em uma armadilha mortal quando se cruza com forças que escapam à compreensão. Lugares esquecidos como o brechó relicário do tempo, espelhos misteriosos ou vestidos de noiva carregados de tragédias tornam-se símbolos de mistérios insondáveis, capazes de aprisionar não apenas corpos, mas também almas. Alguns podem reduzir esses relatos a delírios de pessoas impressionáveis, mas os registros de desaparecimentos e experiências inexplicáveis continuam a desafiar explicações racionais. Nessas histórias, o espelho surge como um portal para outras dimensões, ou como prisão de identidades, enquanto peças como a caixa de música ou o vestido amaldiçoado revelam-se recipientes de dor, sofrimento e maldição. Assim, a reflexão permanece. Talvez o verdadeiro perigo não resida apenas em fantasmas ou maldições,
mas nas portas que se abrem quando a curiosidade ignora os limites do desconhecido, alimentando forças que deveriam permanecer adormecidas. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.